Como é bom descobrir que uma escritora e um livro que tantas pessoas queridas e que você acompanha há tanto tempo gostaram, é de fato tão bom e ainda melhor do que você imaginava. É isso que aconteceu com a Aline Bay e com este seu livro que eu acabo de ler chamado Pequena Coreografia do Adeus. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. A sua colaboração é extremamente importante para a continuidade do canal. A Aline Bay, como a maioria de vocês devem saber, nos últimos anos se tornou célebre por conta do seu primeiro livro, chamado O Peso do Pássaro Morto, que agora, depois de ter lido e gostado tanto deste aqui, estou muito curioso para ler. E agora, recentemente, lançou pela Companhia das Letras este livro aqui, Pequena Coreografia do Adeus. É um livro difícil de se falar a respeito, porque ele é um livro muito reflexivo e um livro em que os detalhes são muito importantes, né? Cada detalhe é muito simbólico, é muito significativo. Então, de duas uma. Ou você faz um voo geral, uma tentativa de aproximação do que o livro traz, como eu tentarei fazer aqui, ou você faz um vídeo ou um texto esmiuçando tudo isso, o que certamente resultaria num texto talvez maior que o livro e num vídeo de 2 a 3 horas. Então, eu fico na tentativa, na aproximação do que o livro traz e deixo então esse recado da dificuldade que eu enfrento. Este é um livro que vai contar a história da Júlia. Esta moça, né, jovem, diríamos, né, alguém que deve estar ali por volta dos seus 20 a 30 anos, que traz aqui um pouco da sua história, desde a mais remota infância até o começo da vida adulta. Portanto, é um livro sobre o amadurecimento dessa menina, sobre a sua formação, diríamos, né? Não sei se seria um romance clássico de formação, mas tem um pouco disso aqui. E a Júlia vive numa família comum, uma família nem tão pobre, nem tão rica, né? Uma família de classe média, média, e ela vive como filha única, filha de um casal que a determinada altura da sua infância se divorcia. Mas ela retrata que como era essa vida antes do divórcio dos pais, como foi esse processo, como foi o depois desse processo e, por fim, como já eram esses pais e o relacionamento com eles no momento em que eles já se tornavam mais velhos e ela adulta assumindo responsabilidades. É um livro que vai falar sobre relações familiares, sobre divórcio e o quanto isso afeta os filhos, sobre um relacionamento difícil de uma filha com a mãe, porque é disso que se trata. Assim como há tantos livros, né, sobre o relacionamento difícil dos filhos com o pai, há também uma série, ainda que menor, mas muito significativa de livros que tratam desse motivo recorrente na vida e na literatura, que é o relacionamento difícil da filha com a mãe, esse conflito filha e mãe. É um livro que vai tratar de amadurecimento, de despertar sexual e principalmente do quanto essa infância e essas vivências tão comuns, né, para tantas famílias marcam e às vezes limitam a vida de uma jovem. É um livro que vai tratar das miudezas do cotidiano que vão construindo numa vida comum tudo o que nela há de significativo e de marcante e doloroso. Então há muito daquela atenção, e é nisso que o livro se torna rico, por os pequenos lances do cotidiano, por os acontecimentos que parecem pequenos, mas são significativos e reverberam ao longo de toda uma existência. É muito interessante todo o estudo, o verdadeiro estudo que ela faz da estranheza que há no amor dos pais, né, da dificuldade que eles têm para se amar, para se relacionar.
essa dificuldade para se relacionar com o outro, né? Os casais que se formam de modo desajustado, o deslocamento que isso causa na menina, né? Os traumas que ela vai internalizando, as limitações que ela vai se impondo, como isso vai se transformando em resistência e bloqueios para amar, inclusive já lá na fase adulta, na época do seu despertar sexual, e o quanto isso às vezes até limita as possibilidades dela se desenvolver enquanto ser humano num sentido amplo. É um livro que tem, como vocês podem ver aqui, uma estrutura de prosa poética. Porém, ele não é bem um livro de prosa poética, é mais o formato. Eu não diria que ele é tanto de poesia. Ele se aproxima da poesia no sentido de que os detalhes são muito significativos, de que não há uma linearidade constante do começo ao fim, mas há sim uma estrutura e até uma classificação aqui como romance, porque há uma linearidade um pouco mais difusa, mas ainda assim que se faz sentir, no sentido de partirmos da infância até a primeira idade adulta da Júlia, que é a protagonista. E assim, como vocês podem ver, é um texto econômico, no sentido de que se a gente pega ele e lê como uma leitura normal, jornalística, com começo, meio e fim, rapidamente a gente chega ao final. E é o que eu teria feito se eu não tivesse ouvido antes o audiobook, narrado pela própria Aline Bay. Se eu tivesse simplesmente lido esse livro de forma corrida, eu não teria me atentado para a metade de tudo que significativo, profundo e belo ele contém. Mas no audiobook, em que a Aline, a escritora, que é também uma ótima narradora, se demora, empresta ao texto o ritmo correto, as entonações e as modulações de vozes corretas, o que seria uma leitura de 2 horas se torna um audiobook de 4 horas, pautado por muitos silêncios significativos, inclusive. E aí sim você consegue perceber toda a potência do texto. Óbvio, pessoas mais habituadas à poesia provavelmente lerão esse livro sem audiobook e já compreenderão a proposta. Mas eu, que não sou habituado à poesia, que não tenho essa vivência, fui educado pelo audiobook a ler o livro e assim consegui acessar toda a sua potência. Então fica a dica para que vocês façam essa experiência. Quando eu for reler o livro, eu quero reler ouvindo o audiobook, né, fazendo uma shadow reading, o que eu imagino vai ser ainda mais significativo, já que vai me permitir fazer anotações. Fica a dica dessa escritora tão boa e ao mesmo tempo promissora, né? Já é uma promessa realizada e uma promessa do que está por vir em acréscimo a tudo que ela já construiu literariamente, que é a Aline Bay. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, leiam-me no meu blog, todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!